você vai continuar lembrando, mas essas lembranças não vão te causar ansiedade. Fala, gente memorável! Estamos aqui hoje para mais um podcast com uma convidada memorável, Juliana Lima Verde. Eu já começo perguntando para ela, para que vocês também saibam, quem é Juliana Lima Verde? Conta pra gente um pouquinho de quem é você. Então, Olive, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, maravilhosa. Por estar aqui, muito bom, né? Então, quem sou eu? É difícil a gente falar assim da gente, né? É um pouco difícil, mas vamos lá. Eu sou mãe de 3, né? Eu gosto de frisar primeiramente esse papel, porque eu acho que é um papel, pelo menos na minha vida, é um papel de desafio, né? Muito. É um papel de muito desafio e eu começo por ele. Então, eu sou mãe de 3. No Brasil, eu era professora universitária. Aqui em Portugal, eu sou terapeuta TRG, né? Que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Vamos falar bastante TRG aqui hoje, hein? Você que é terapeuta, não sai desse vídeo, não. E estou, né, nesse trabalho de divulgação, no trabalho científico da TRG. Eu tive uma infância maravilhosa, com pais maravilhosos, com família maravilhosa. Que incrível ouvir isso, tão difícil ouvir isso hoje em dia. Mas assim, eu não tenho aquela história triste que muita gente tem. Assim, os meus desafios, eles começaram mesmo na idade adulta, né? E eu fui professora universitária, né, como eu falei para você, e me deu a doida de vir para Portugal. Assim do nada, vou para Portugal aqui. Não, na verdade, sim, existiram, né, várias coisas que eu sempre quis morar fora, né? E Portugal calhou, porque na época os meus filhos ainda eram dependentes de mim. O meu filho mais velho ficou, né, no Brasil, eu sou de Fortaleza, ele ficou em Fortaleza. E eu vim com 2 filhos, a minha filha faz universidade aqui, ele ficou lá em Fortaleza fazendo o curso dele, né? Já era grande. Ele já era adulto, ele já tinha 21 anos na época que eu vim, né? Ele já é um homem formado, vamos dizer assim. E trouxe o meu filho mais novo também, né? Então, quando vem para cá, a gente passa por muitos desafios. Eu tive muita consciência de que eu ia fazer uma transição de carreira, que foi, na verdade, o que eu fiz, apesar de que eu gosto muito da docência, né? Eu no Brasil, eu tenho uma formação de veterinária, mas eu sempre me identifiquei muito como professora, eu sempre fui muito mais professora do que... E você era professora universitária, Universitária, exatamente. E na área de fisiologia, eu fui professora também de biofísica, né? Transitava ali pela neurociências e gostei... gente, o jeito que ela fala é gostoso, né? É bem típico de professora mesmo, né? Pois, e me deu essa doida, né, de vir aqui para Portugal e vim, e muito consciente de que ia fazer essa transição de carreira. É porque a vida do imigrante, ela é diferente. A gente faz transição de carreira, nem que seja no início, né? E eu sempre quis trabalhar muito com terapias, né? Eu fui aluna aqui de medicina chinesa, só que eu não consegui concluir o curso, né? Porque a pandemia atrapalhou a vida de muita gente e pronto, comigo não foi diferente. E foi quando eu depois conheci a TRG, e me apaixonei por aquilo, e desde o ano passado que eu estou trabalhando com isso daí. Tá, TRG. Tem muita gente que pode estar assistindo e não sabe o que é. O que é TRG? A TRG é a terapia de reprocessamento generativo, né, que é uma técnica terapêutica, uma técnica de psicoterapia, né, que foi formulada, vamos dizer assim, desenvolvida pelo professor Jair Soares, que inclusive, uma hora dessa, está vindo para cá, para Portugal, porque a gente tem um trabalho no congresso para apresentar, né? E ele esteve aqui. Se você não viu a entrevista que ele deu aqui, que ele é o criador do método, né? Isso. Se você não viu a entrevista do Dr. Jair Soares, eu vou deixar o cardzinho aqui para você também assistir logo depois dessa, tá? Pronto. E desde o ano passado que eu estou trabalhando... Como você conheceu, assim, a TRG? A TRG, para mim, foi assim, vou até te explicar. Eu sempre gostei muito dessa coisa de trabalhar com a mente humana, né, essa coisa toda. E eu percebia muito na fala de profissionais aquela história do ressignificar. Muito. Né?
a história do ressignificar, né? O que seria o ressignificar? Dar um novo significado. Certo. Só que quando a pessoa dá um novo significado, aquela dor que ela tem, ela continua na pessoa. Eu estou apenas ressignificando, ou seja, dando um novo significado àquela minha dor. E eu não me conformava com aquilo ali. Eu achava aquilo muito injusto, muito cruel com aquela pessoa que ela precisa ressignificar, não é? Um fato, um trauma, algo ruim que aconteceu com ela. Então aquilo ali eu achava estranho. Eu Muito conversava interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. isso, eu achava muito estranho, porque uma vez eu conversando com uma psicóloga, ela me disse assim: ah, eu vou dar alta. Era uma pessoa, pronto, conhecida nossa, que estava tratando. Eu vou dar alta para fulano, porque agora ele já entendeu que ele precisa agir assim, assim. Eu falei, poxa, mas é muito estranho, porque é muito fácil você saber o que é certo, é muito fácil você saber o que você precisa fazer. Mas quando a pessoa sabe o que fazer e não faz, existe uma dor por trás que não deixa com que essa pessoa Não deixa ela faça. concluir aquilo que ela sabe. Exatamente, né? É o que a gente conhece hoje como procrastinação, né? Eu sei o que é o certo, mas eu não vou fazer porque fazer me dói. Ou seja, existe uma dor por trás. E eu não me conformava com aquela fala, Sim. entendeu? Até porque muitas vezes pessoas minhas, pessoas queridas minhas, estavam passando pelo processo e eu não via significado em ressignificar, vamos dizer Entendi. assim, né? Então, é muito mais fácil, né, como o próprio professor Jair diz, o correto de um tratamento, vamos dizer assim, né, ele até coloca na mão, não é você tratar os sintomas, é você ir lá na causa, Lá direto na né, e raiz, né? trabalhar na raiz do problema e resolver aquele problema. Não é que você, a base do reprocessamento é exatamente isso. Não é que você vai esquecer o que aconteceu. Até porque não tem como, Não tem né? como, você não tem, a não ser que você tenha amnésia, não é? Isso é uma enganação, isso é. Exatamente. Não tem como. Então, o reprocessamento ele consiste exatamente nisso. Ele consiste em você não ressignificar, mas você reprocessar, você limpar aquilo ali que te causou trauma. Você vai continuar lembrando, mas essas lembranças não vão te causar ansiedade, Sei bem né? disso, gente. Quem viu a minha entrevista com o Jair, quem não viu ainda que vai ver eu falando lá, né? Do que aconteceu comigo. Trauma que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha trauma daquilo. Gente, o mais Na terapia foi que eu vi que aquilo ali me causava tudo o que estava me causando. exato. E hoje eu falo daquilo sem dor, não é? sem dor nenhuma. E o mais interessante é isso, é que quando a gente está passando pela TRG, né, passa pelo reprocessamento, a gente percebe que, olha, aquele fato, eu lembrei daquele fato e eu achei que aquilo ali não tivesse a menor importância para mim, mas hoje eu vejo que tem. É ali que você descobre que aquilo ali é um ponto cego. Aquilo faz parte da tua dor, entendeu? Então, quando eu fiz o curso, né, com o professor Jair, aquilo para mim fez totalmente sentido, né? Fez muito sentido as explicações que ele dava. E eu senti falta da... Aí eu já vou entrar na parte que eu conheci o professor Jair, né? E eu pensava, poxa, isso que ele está falando tem sentido, né? Dentro do funcionamento do corpo Eu ia te humano. perguntar isso, como que você começou a trabalhar com ele? Pois é, dentro do funcionamento do corpo humano, existe uma explicação para isso e eu gostaria muito de dar essa explicação, né? Aí foi quando eu terminei o curso, fiz o tratamento com a minha anja, né? E, por acaso, a minha anja, ela tinha acesso direto ao professor Jair. É porque assim, gente, só explicar para vocês aqui rapidinho. Quem faz o curso da TRG não sai de lá, inclusive faz parte da sua formação, né, Julie? Me corrija se eu estiver errada. Exatamente. Depois que você termina o curso, você é indicado, né, não é obrigatório, mas é indicado que você, para começar a exercer a TRG, você antes passe pelo tratamento da TRG, né, para você ser um profissional limpo, um profissional sem dores, não é? Verdade. Que passou Reprocessado, pelo... reprocessado, como a gente costuma dizer, não é? Então, eu fiz o tratamento, né, com ela e no final eu disse assim para ela, olha, como você tem acesso direto ao professor Jair, você manda um recado para ele.
Que delícia! Olha, o não Ela eu ficou tão reprocessada, mas tão audaciosa. Gosto disso. eu fiquei, olha, o não eu já tenho, né? Então, Verdade, gosto aí eu disso. peguei, ela, não, tudo bem, manda, faz um texto lá com as tuas palavras que eu mando para ele, beleza. Aí eu peguei, redigi lá um texto, transformei em PDF, mandei para ela e ela mandou para ele. Isso foi em janeiro desse ano, né? Janeiro de 2023. Aí, nada do professor já ia entrar em contato comigo. Quando foi em abril, Aí ele... você já nem lembrava quase. Não, eu falei, olha, ele deve ter visto a minha mensagem. E ela confirmou que enviou e tudo, Sim. né? Falei, não, ele, pronto, ele não está interessado, já deve ter, né, alguém a fazer isso e tal. Aí, quando foi em abril, ele pega, me liga, Juliana, me desculpa, é que é o professor Jair, coitado, ele todo humilde. Eu fiquei com dó. Aí ele disse assim, olha, desculpe, agora foi que eu vi a sua mensagem, porque eu recebi, não abri, e agora que eu precisei reenviar uma mensagem para ela, de novo, foi que eu vi que tinha uma mensagem que eu não tinha visto. Olha, é exatamente isso que eu estou precisando. Estou precisando de uma pessoa para trabalhar com isso Vocês viram comigo. como que é bom você ser audacioso? Eu fui muito Mas audaciosa, cara de pau. isso exige força emocional. Pois E é. aí você conquistou essa força, eu acredito que na terapia, né? É, porque fosse antes eu não tinha coragem de fazer isso. E no que se constitui essa pesquisa? Que daí vocês formaram ali, vamos então trabalhar junto. Então, aí nessa época, né, em abril desse Sim. ano, eu estava ainda trabalhando aqui em Portugal, fazendo outro serviço. Eu já trabalhava com pesquisa já há algum tempo, desde a época da universidade que eu trabalhava também com pesquisa. E aqui eu fazia revisões, né, de teses e dissertações e Sim. pesquisas para os estudantes universitários aqui em Portugal. Então, assim, eu já sabia o que fazer, né? Quando eu pegava todo aquele arcabouço ali das explicações dele, eu já sabia mais ou menos como é que eu ia tentar, Entendi. o que é que eu ia fazer. Você viu essa necessidade, então, na TRG? E sabia que você tinha como? Exato, existe essa necessidade porque a TRG, as pessoas cobram uma comprovação científica, Cobram. né? As pessoas cobram, olha, como é que você vai trabalhar com isso? Como é que você vai fazer essa terapia se não existe uma comprovação científica a respeito disso? Então, isso era, né? Eu digo era porque agora já não é mais, porque a gente já tem aí muita coisa feita, né? E a gente vai continuar a fazer Que cada vez bom. mais ainda. Os Então, mais de 30 mil alunos agradecem. pronto. Então, a gente está trabalhando exatamente nisso. E na época, pronto, voltando lá, né, eu estava trabalhando aqui, o professor Jair, eu pedi demissão, e em maio eu comecei a trabalhar com ele. Então, a gente já começou a preparar idas a congresso, né, palestras em congresso, já fomos em muitos, né? O professor Jair está vindo agora, né? Nesse momento ele está vindo porque sábado, dia 2 de dezembro, agora a gente tem um trabalho para apresentar num congresso aqui no Porto. A gente tem um congresso em Lisboa já para apresentar em janeiro, fevereiro e março em Londres. Tem congresso em Paris, tem congresso em Roma. Eu acho que em Paris eu vou dar uma ida. Tô pensando Pois aqui. vamos. E tem congresso também na Áustria. No Brasil tem congresso o ano todo. Agora no Brasil esse ano a gente conseguiu fazer, acho que 2 ou 3 congressos também. Gostou? Tudo isso com E quando eu te conheci, palestras. você tinha ido pra... Foi um país que você foi? Foi para a Eslovênia. Eslovênia, que eu achei Exato. diferente. Falei, Eslovênia? Eslovênia, apresentamos um trabalho lá também. Já temos artigos científicos, porque na Uau, ciência Juliana. existem 2 tipos de publicações, basicamente, né? É o resumo em congressos, que esse resumo ele é oriundo de uma palestra dada nesse congresso, então esse resumo eles vão para os anais do congresso, tá? E nós temos também que tem um peso maior, que são os artigos científicos. No artigo científico. Né? Nós já estamos no 3º artigo científico agora, já temos um 4º sendo preparado, e são esses artigos que dão todo o arcabouço de explicações mais aprofundadas daquilo que a TRG faz. Maravilha. Olha, gente, você que é terapeuta, porque depois que eu gravei com o Jair, Ah, muitas pessoas vieram perguntar, né? sim. Foram no Instagram do Gente Memorável, pra você que não segue ainda, né? Foram lá e perguntaram: escuta, mas como que é essa terapia? É comprovado? E se funciona mesmo? Então, assim, e para você que já se formou, ou para você que tem dúvida, olha só a explicação que a Juliana está dando, gente. É comprovado.
Artigo científico é um negócio muito sério. Não é qualquer um que Exato. consegue. E as revistas, elas só aceitam se o artigo Sim. tiver realmente, né, for aquela coisa bem redigida, bem comprovada, bem estruturada. Não é assim, não é artigo de jornal que eu estou aqui escrevendo o que eu acho e mando e eles publicam, não. Tudo que eu falo num artigo científico eu tenho que comprovar. Por exemplo, né, só para as pessoas terem um pouco de ideia. Por exemplo, quando o professor Jair diz assim, que com a TRG você faz o tratamento com menos sessões do que com qualquer outra psicoterapia, se eu colocar isso num artigo, eu tenho que provar. Sim. Certo? Provar que... Como é que eu provo? Eu vou pegar as outras psicoterapias, os outros artigos publicados com essas psicoterapias. Eu vou ver em cada artigo quantas sessões as pessoas precisaram e vou fazer uma comparação com o número de sessões que nós estamos fazendo. Entendeu? Sim. Então, tudo que você vai falar, eu tenho que ter ali um calço científico para mostrar. Então, se eu digo que o paciente, por exemplo, a gente faz muito com depressão, né? Depressão agora é o nosso foco maior. É tanto que a gente já enviou também, fora esses artigos, a gente enviou também um projeto para a Plataforma Brasil, para passar por um comitê de ética, porque a gente está trabalhando com humanos, né, com vidas humanas. É muita responsabilidade. A gente precisa ter um número no comitê de ética, ou seja, eles precisam aprovar o nosso projeto para a gente começar a trabalhar com uma pesquisa voltada para a depressão. Entendi. Entendeu? Então, a gente faz isso daí e em todo artigo que a gente escrever, a gente tem que colocar lá o número do comitê de ética. Tudo que foi feito até agora, porque esse projeto ainda não foi aprovado, ele deve estar saindo agora no começo do ano, janeiro, fevereiro, no máximo, a gente deve estar iniciando essa parte já do projeto. Tudo que a gente fez até agora, a gente fez com base em casos clínicos que já foram resolvidos. Certo? Então, por exemplo, a gente pega muito caso de depressão, ansiedade, ideação suicida, fibromialgia, né? Fibromialgia, vi muita gente muito. Terapia de casais, que a gente trabalha muito com terapia de casais também, funciona bastante. Então, quando a gente coloca qualquer coisa nesse sentido, né? Por exemplo, o paciente depois, né? O cliente trabalhado, depois que ele terminou a terapia, ele não tem mais ideação suicida. Então, a gente tem que fazer um teste qualitativo da vida desse paciente para que ele preencha um formulário e esse formulário, né, esteja aquilo que ele precisa dizer sobre a qualidade de vida dele. Então, para chegar no consenso de que realmente ele funciona. Não é só ele dizer, eu não tenho mais ideação suicida. Não, é tanto que essas pessoas, esses relatos de caso que a gente vem fazendo até agora, a pessoa precisa primeiro concordar em participar, assinar um termo de consentimento, preencher um formulário antes do tratamento, um formulário depois do tratamento, onde a gente vai fazer a comparação do antes e do depois. Entendeu? E tem pacientes aí que a gente está acompanhando já há mais de um ano, para saber se ele não tem recaída. Exatamente. Porque entendeu? Eles não, até agora, os casos que a gente vem trabalhando não tem recaídas, né? Porque a gente sabe que as terapias convencionais, pronto, elas têm o seu valor, elas têm a sua maneira de trabalhar, mas muita gente tem recaída. Essas terapias convencionais, elas precisam do amparato farmacológico. Ah, é verdade, a TRG também tem isso, né? Não precisa. Não precisa. A gente pega pessoas com tratamento de depressão, por exemplo, depressão, ansiedade, que toma lá 2, 3 medicamentos, no final do tratamento essa pessoa já faz o desmame, né? Lógico que tudo com acompanhamento de um médico. O desmame não é feito aleatoriamente, não. Tem que passar. É tudo muito responsável. Exatamente. Em momento algum, a gente pede para a pessoa, né, que está fazendo o teste com a gente, né? Em momento algum, a gente pede para ele parar a medicação, parar o tratamento com o psicólogo. A gente não pede isso. Agora, que a gente recebe muita gente que tentou essas terapias convencionais e não conseguiram. Olha, eu já tentei de tudo.
Então, eu agora quero testar a TRG. Então, o nosso cliente, vamos dizer isso, ele tem esse perfil, né? Esse perfil de que já tentou de tudo. Quem tá na última cartada ali, Exatamente. né? Olha, a gente tem casos aqui, né, falando um pouco de ideação suicida, inclusive o trabalho que a gente vai apresentar depois de amanhã no congresso é sobre ideação suicida. A gente tem pessoas ali que tentaram o suicídio sem êxito, né? E que fez o tratamento com a TRG e hoje é outra pessoa. Uau, que demais. Entendeu? É isso. Então, a gente trabalha com muita responsabilidade, tá certo? Muita responsabilidade ética, né? Com a pessoa, com a comunidade científica, para que tudo que a gente faça seja coerente. Porque as pessoas, às vezes, elas têm uma ideia, assim, né? Eu vou falar daquilo que eu vejo, tá? Na internet, por exemplo. Tem muitas ideias assim, é mais uma terapia, mas vocês inventam tanta coisa. Olha, já inventaram mais um método. Inventaram outro negócio aqui que eu vou fazer, já sei que isso daí é tudo balela. É tanta terapia que eu não sei qual que eu faço. Já vi acusações de charlatanismo com vários métodos. Isso. Não estou falando agora só de TRG. E aí a TRG, para mim, ela se destaca no mercado porque ela vem com uma base científica por trás. Exatamente. É como você falou, ela vem respaldada, né? Exatamente. Para mim é assim, isso é o que faz toda a diferença. Então, acho que cai por terra que agora todo o preconceito, né? Exato. E assim, o mais interessante é que antes, quando a gente falava em TRG, as pessoas diziam até, eu posso até dizer que diziam com razão, olha, isso aqui não tem comprovação científica. Porque, na verdade, o que se sabia que funcionava, né? A gente sabia que dentro da fisiologia humana, da neurofisiologia, existiam coisas que justificavam. Agora, o que é que acontece hoje? O que é que está acontecendo hoje? A gente está começando a pegar essas justificativas e trazer para dentro da nossa realidade, né? Então, quando a gente diz que o reprocessamento ele trabalha na neuroplasticidade do indivíduo, então a gente tem que ir lá na ciência, mostrar o que é a neuroplasticidade, mostrar como é que isso acontece. É muito bom essa entrevista aqui, porque às vezes o terapeuta ele não sabe como responder. Exato. Né? Quando alguém vem confrontá-lo, assim, por exemplo, eu tive isso inclusive nos comentários da entrevista do professor. Ah, mas eu estudei 5 anos de psicologia, aí eu estudei 5 anos de sei lá o quê. Aí agora vem vocês com alguns meses de terapia e acha que sabe mais que eu. Ninguém acha nada para começar, né? Exatamente. As pessoas estão ali trabalhando, fazendo o trabalho delas, né, como terapeutas. E tem muitos terapeutas que às vezes não sabem como responder. Exato, Ninguém é obrigado a nada. Ninguém está te obrigando a fazer um tratamento com a TRG. Já começa daí, né, gente? Entendeu? Ninguém está obrigando a nada. Se o mundo entender isso, a gente fica bem, né? Exato. Mas o que a gente está querendo mostrar é que se você quiser fazer o tratamento com a TRG, tem respaldo. Tem respaldo científico. Entendeu? Maravilhoso. Tem respaldo científico. Como que você viu que funcionava? Porque, ok, eu já entendi. Você foi lá, aí você fez o curso e depois você passou pelo tratamento. Exato. Tá? E quando é que virou a chave assim que você falou, nossa, esse negócio funciona mesmo? Não é só mais uma. Então, primeiro comigo. Porque comigo foi realmente assim, um virar de chave, entendeu? Quando eu fazia o reprocessamento, olha, eu lembrei de coisa que eu não sabia nem que eu tinha passado por aquilo ali. Ai, gente, bingo, aconteceu comigo. Eu lembrei de coisas, será que isso foi um sonho? Será que isso foi uma percepção? Verdade, é muito louco. Entendeu? Mas como o professor Jair, né, diz, olha, não interessa se você viveu aquilo, não interessa se aquilo foi obra da tua cabeça, o importante é que aquele acontecimento, ele está ali. E ele pode ser que ele seja uma causa de um trauma, né? Então, eu comecei a ver aquilo ali, realmente a me sentir curada com aquilo ali, entendeu? E o mais interessante foi porque, olha, para você ver como as coisas são, né? O poder da atração é uma coisa muito, muito interessante. Eu dizia para mim, enquanto eu estava fazendo o curso, eu dizia para mim, eu não quero trabalhar com criança. Não quero, que eu acho que é muito complicado e é muita responsabilidade. Meu primeiro cliente, minha primeira cliente foi uma criança. Eu falei, olha, estou pagando aqui. Era uma menina
de 7 anos de idade, que tinha problemas na escola, que sofria bullying, que ruía as unhas, arrancava os cabelos, entendeu? Esqueci o nome, tem um nome. Tricolomania, uma coisa assim. Pronto. Tem um nome aí, Tem um nome para isso, E a mãe desesperada, né? Ela colocou, inclusive, no grupo das brasileiras aqui no Porto, colocou que a situação, ela estava numa situação difícil, porque não tinha dinheiro para pagar o psicólogo. Eu peguei e me ofereci, né? Porque a gente começa a atender gratuitamente. Eu falei, olha, se isso me apareceu, eu vou acolher, né? Então, comecei a trabalhar com essa menina no primeiro dia, para você ver como as coisas são. A gente não acredita. Eu fiz o reprocessamento, né? Porque o reprocessamento com a criança, ele é diferente do reprocessamento com o adulto, né? Até uma certa idade, até 10 anos, 12 anos, a gente faz um tipo de reprocessamento. Depois é que a partir dessa idade, é que a gente faz um reprocessamento diferenciado. E eu comecei a fazer o reprocessamento com ela, e ela, quando terminei a primeira sessão, ela já era outra pessoa. Ela não queria ir para a escola, porque ela sofria bullying na escola. Ela não queria mais ir à escola. Na ocasião, a gente teve chance de trocar de escola, tá? A mãe trocou. Claro, trocou depois, né? Mas ela já, na primeira sessão, no dia seguinte, já queria a escola. Olha só. Ela já tinha consciência. Parabéns, né? Viu, Juliana? Que trabalho. Ela já tinha consciência do que ela era, certo? Quando foi uns 3 dias depois da primeira sessão, porque eu fazia uma sessão por semana com ela, a mãe dela manda fotos dela com as unhas pintadas. Olha. Toda vaidosa. E ela tinha um lance de ela ruía que sangrava as unhas dela. Deus. Entendeu? E ela já estava outra pessoa. Eu confesso a você que eu só fiz... no total, eu fiz com ela 3 sessões. Eu só Acho fiz que as você 3... pensou assim, não, o que eu fiz aqui? Menina, eu só fiz essas 3 sessões porque eu digo para você, na primeira ela já estava outra pessoa. Eu só fiz até a terceira ou foi quarta, porque eu comecei a não acreditar. Deixa eu ter certeza. Peraí, eu vou fazer. Então você não deu alta até você comprovar mesmo. Exatamente, quando eu vi que ela já estava, né, com autonomia de se defender, não se defender com violência, mas se defender, né, como pessoa mesmo, se posicionar, entendeu? E que ela não estava mais fazendo, né, não estava mais roendo unha, não estava mais arrancando cabelos, ela estava com outra postura dentro de casa com relação aos irmãos. Que maravilha. Então eu só dei alta quando eu vi mesmo que ela estava mudada, vamos dizer assim. E como se não bastasse, isso foi ano passado, né? Como se não bastasse, eu comecei também a acompanhá-la. E eu recentemente falei com a mãe dela, e a mãe dela me confirmou, olha, outra pessoa, outra menina, sabe, com os irmãos, com os pais. Ela começou a ficar desaforada com a mãe na época, né, antes do tratamento. Tava com raiva. Ela estava revoltada, ela estava muito revoltada, sabe, uma menina de 7 anos de idade. E melhorou bastante na escola, porque ela vinha com notas baixas, né, claro. Depois de tudo. Né? Depois de tudo que ela passou, eles conseguiram trocar de escola e fez amizades na escola. Ou seja, eu fiquei assim... Funciona, né? Porque se você faz, né, com uma criança e deu tudo certo, eu falei, olha, então... Funciona mesmo. A criança é o melhor termômetro, né? Tem uma neuroplasticidade muito grande, entendeu? É isso que eu ia falar também. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta que eu posso estar esquecendo de fazer, gente. Tem que olhar aqui na colinha. Porque eu quero perguntar muita coisa pra ela, e daí sem a colinha... Mas é isso, a minha maior dúvida era essa mesmo. Quando é que você viu que funcionava, você trouxe aí essa questão pra gente, né? E mensagem que você gostaria de passar, assim, como uma terapeuta? Você gostaria de passar para as pessoas como melhorar o contexto emocional das pessoas, né? Vamos dizer então, assim. Eu acho que as pessoas, elas precisam tentar pensar um pouco fora da caixa. Mas elas são ensinadas a pensar dentro da caixinha, aí é que tá. Eu acho que o professor Jair, ele foi muito feliz por pensar fora da caixa.
né? Não, e nós, 30 mil alunos também. Se ele não tivesse pensado fora da caixa... 30 mil alunos que compraram, né, o pensamento fora da caixa dele, a loucura dele, vamos dizer assim. Eu sou né? terapeuta TRG, viu, gente? É verdade mesmo. Entendeu? Então, a gente precisa pensar, a gente precisa dar uma chance para o pensamento fora da caixa, sabe? E eu acho que a TRG é isso, ela é uma terapia fora da caixa, que é o que a gente costuma dizer, né, quando a gente tem o primeiro contato com o cliente, quando a gente vai fazer a psicoeducação e tal. Ter esse pensamento, estar receptivo para fazer o tratamento, né? Se entregar mesmo ao reprocessamento, não estar ali só, né, falando. É um tratamento que mexe muito com a gente, né? Como ele costuma dizer, dói agora para não doer nunca mais. Né? E dói muito. Porque você está mas mexendo em coisas que você nem sabia. É muito louco, né? Porque é coisas que você nem sabia que estava ali. Exato. Só que estavam ali, estavam interferindo na tua vida. Você não sabia, mas o teu subconsciente sabe. Exatamente. E às vezes a gente acha assim, não, isso aqui me aconteceu, mas olha, eu acho que passou. Entendeu? E na verdade não é isso. Aquilo dali tem um peso. Tem um peso que a gente não sabe. E no reprocessamento você percebe esse peso. Entendeu? Então, assim, a mensagem é essa. É você se dar chance. É você dar chance para o pensamento fora da caixa. É você pensar fora da caixa. E a gente tá, né, trabalhando feio e forte, vamos dizer assim. Maravilha. Vai ficar lindo. Para que a coisa tenha comprovação científica, né? Não basta ter apenas um artigo, ou 2 ou 3. A comprovação científica, ela é processual. A gente tem que estar o tempo todo começando e terminando artigos, começando e terminando artigos. Então, até aqui já foram feitos 3, é isso? Já foram feitos 3, porque um artigo científico, ele não é uma coisa simples de fazer, né? A gente precisa ter aquele calço científico para tudo que você vai dizer, né? Então, existe isso daí, muita pesquisa. Para a gente formular um artigo, a gente precisa ler muito antes de começar a escrever. Sim. A gente precisa pegar resultados dessas pessoas e ver a melhor maneira de abordar esses resultados, de mostrar para quem vai ler esses resultados. Né? É um trabalho árduo, gente. Então, assim, a gente pretende, né, dar seguimento a isso. A gente precisa fazer com que esse projeto seja aprovado, né? O projeto precisa ser aprovado para que a gente tenha, né, a licença do Comitê de Ética para fazer um outro tipo de experimento, tá certo? Que agora vai ser um experimento mais aprofundado ainda do que a gente já vem fazendo. E é um trabalho contínuo, né? Não basta andar por aí com um artigo na mão, olha, eu tenho comprovação científica, porque a coisa não funciona assim. Né? É tanto que os laboratórios dentro das universidades, eles existem, tem deles que existem há mais de um século, que eles estão fazendo experimentos continuamente, estão aperfeiçoando os experimentos, tá certo? Então, o nosso objetivo aqui é esse, é cada vez mais e mais fundo, mais fundo, e vamos descobrir coisas novas, né? E vamos divulgar, porque a divulgação também faz parte. Que orgulho de fazer parte, não é? Deixa eu te perguntar, o que vocês têm de projeto, apesar de tudo isso que você já falou, né? Para 2024, tem mais alguma coisa que você gostaria de já dar um spoiler? Nós temos aqui esse grande projeto com depressão, né? Que a gente vai começar em breve. E a gente pensa em fazer mais uns 2 projetos, né? Um com fibromialgia, porque a fibromialgia hoje ela é abordada naquilo que o paciente vai fazer depois do diagnóstico. E nunca se busca o que aconteceu com aquele paciente antes do diagnóstico. Certo. Então, a gente quer trabalhar não para melhorar a vida dele, a gente quer trabalhar para que ele tenha uma nova vida. Né? Porque quando você pega as terapias convencionais, elas trabalham em cima de quê? De melhoria de vida. Sim, melhoria de vida. Aprender a lidar com a dor. Ressignificar. Né? A dor tá ali, tá doendo, mas eu gosto tanto dela. Ela tem um novo significado. Ela tem um novo significado. Eu vou aprender com ela, né? Como é que você aprende a lidar com a ansiedade? Eu não quero lidar com a ansiedade, eu quero não tê-la. Exatamente. Eu quero poder... Quando eu conheci a TRG, eu tava nessa fase, assim. Meu marido viajava muito a trabalho e eu sempre viajava com ele, porque eu trabalhava em casa. Então, a gente consegue conciliar isso daí. E, de repente,
foi na pandemia. Eu comecei a ter, assim, crises de ansiedade horríveis. Então, no meio da viagem, eu tinha ataque de pânico, diarreia, coisas horrorosas. Aí eu falei assim, gente, aí eu só aprendi isso, como lidar com essa ansiedade. Exatamente. Um dia eu olhei e falei, eu não quero lidar com esse Hoje negócio. eu vou esperar a minha ansiedade chegar e vou ver se hoje eu vou ser mais Como feliz que eu vou com ela lidar do com que... ela? Vou falar, vou cumprimentá-la como? Exato. Não, eu não quero lidar. Eu quero ser uma pessoa que consegue ter uma vida Eu quero que ela normal não na medida exista. do possível. Eu quero que ela não Exatamente. exista. E assim, Sabe qual que é a ansiedade que eu quero ter? Nossa, tô ansiosa pro meu voo chegar. Ponto. Eu não quero ter ansiedade de, meu Deus, tem que ir agora no banheiro. estou Não. ansiosa pelas férias. Essa não. Eu quero ter ansiedade normal. Eu tenho lido bastante sobre fibromialgia e me comove muito a qualidade de vida que essas pessoas têm. É terrível. Já trabalhei Entendeu? com uma menina que tinha fibromialgia. E assim, eu fico muito tocada com a qualidade de vida, porque não se sabe a causa, né? Apesar de que a gente tem a nossa hipótese da causa emocional, e só se trabalha para melhorar, para passar pano, né? Como a gente costuma dizer, passar pano. Pra isso a pessoa toma um Dorflex, gente. Exato. Honestamente. Não, e o pior é que na fibromialgia não resolve. Isso não resolve. Mas se ela tomar um... Porque ela não vai ficar tomando analgésico todos os dias, né? Obviamente, eu tô falando aqui. Mas, então quer dizer que nem assim ela conseguiria ter um dia mais agradável, vamos dizer. Não, hoje o tratamento é na hora que a crise chegar, você tentar viver melhor com aquilo, né? Então, existe o tratamento psicológico, o tratamento farmacológico e atividade física, para tentar melhorar. Sempre se fala. O mais engraçado é que em todo esse contexto de depressão, de ansiedade, né, fibromialgia, porque até tem aí uma perninha dentro da depressão e da ansiedade, todos esses contextos de problemas emocionais, nunca se fala em resolver o problema. Sempre se fala em melhorar a qualidade de vida. Ou seja, o paciente sabe que vai continuar com aquilo ali, só que agora ele vai viver um pouquinho melhor, entendeu? Entendi. Então, a gente trabalha de forma a buscar profundamente saber o que foi que aconteceu com aquela pessoa, lembrando que o tratamento com a TRG, o paciente, né, ele não é obrigado a dizer o que aconteceu. O reprocessamento consiste em a gente ensinar ele a fazer o reprocessamento conosco, perto, né? Que tá dentro da sessão. Porque existe um botão de pânico ali para caso você precisar, não é? Exato, existem ali coisas que artifícios que a gente pode fazer durante a sessão que não vão atrapalhar, né? Que a pessoa consegue. A pessoa pode até aprender a fazer um reprocessamento, mas ela tem que ter um profissional do lado. Exatamente. Então, não é passar pano para dor. A gente não quer aqui trabalhar, né? Melhorar aquela dor. A gente quer fazer com que a dor não exista mais. Você paciente, você cliente, né, da TRG, você vai saber onde é que está aquela dor, você vai buscar aquela dor, você vai reprocessar. Na hora que você lembrar daquele trauma, daquela coisa que te aconteceu, aquilo não vai mais disparar nenhuma ansiedade em você. Né? Foi o que aconteceu comigo, gente. Maravilhoso mesmo isso. Bom, tá de parabéns, Juliana. Estamos todos, não é? É verdade, estamos todos. Eu todos. fico muito orgulhosa, gente. Porque quando alguém pergunta assim, você tem formação como terapeuta do quê? TRG. Eu já fiz várias formações de várias terapias, hoje eu não trabalho mais com nenhuma. O meu foco é realmente a TRG. Né? Não precisa. Não precisa, a TRG já resume tudo. Tudo maravilhoso mesmo. Eu fico muito contente de ter trazido você aqui. E se a pessoa quiser, por exemplo, que eu tenho certeza que depois, né, as pessoas vão me perguntar, como que eu faço para ser um terapeuta TRG? Aí é aquilo que o professor Jair fala e que incomoda muita gente, essa fala. Isso. Qualquer pessoa pode ser um terapeuta. E as pessoas ficam incomodadas. Como assim qualquer um pode ser um terapeuta? Sim, desde que estude, que faça o curso para ser, não é? Qualquer pessoa pode ser um advogado. Desde que você faça direito. Exatamente. Então, se você estudar para ser um terapeuta, você também pode ser um terapeuta TRG. Juliana, deixa o seu Instagram. Certo. Caso as pessoas queiram te procurar para saber mais sobre a TRG como profissão. Pronto. Ou também sobre a TRG como cliente, né? Exatamente. Porque muita gente também que assiste também tem vontade de se curar, né? Exato. De saber o que está acontecendo. Exato. Consigo mesmo. Pronto, @Juliana Lima Verde _ terapeuta.
Pronto, bem simples, né, gente? Bem simples. O Instagram dela. Eu vou deixar na descrição aqui do nosso vídeo o Instagram dela. Só clicar no linkzinho azul que vocês vão ver aí. E aí já cai direto no Instagram dessa maravilhosa aqui. E também vou deixar no link da descrição para vocês, eu tô lendo aqui, o Guia Definitivo para Terapeutas. O que que é? Construindo uma carreira de sucesso, por onde começar? Para você que já é um terapeuta. Ah, eu cheguei agora, eu não tô sabendo como que eu faço, como que eu vendo as minhas sessões de terapia, como que eu divulgo que eu sou um terapeuta. Esse Guia Definitivo, que é um e-book, é um livro digital, vai ajudar você nisso também. O link tá na descrição, só clicar para você poder ter acesso ao seu e-book. Juliana, o que mais que você gostaria de trazer aqui para essa mesa aqui hoje? Eu acho que eu já te perguntei tudo que eu queria saber. Falamos do artigo científico, Isso. falamos da comprovação, você tirou a minha dúvida de como que você conheceu a TRG e como comprovou que funcionava. E tem mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu acho assim, dar segurança para o terapeuta TRG de que nós temos, né, comprovações científicas, estamos nessa construção, muito já foi feito, sendo que muito ainda está por fazer. Né? E dar segurança também para o cliente TRG de que ele não está fazendo, ele não vai ser submetido a uma terapia qualquer. É uma terapia breve, uma terapia de resultados, uma terapia que resolve. Terapia breve. Você quer explicar um pouquinho isso? A terapia breve é aquela terapia em que você não vai ficar anos e anos. Porque tem gente que vai, né? Tipo, sei lá, 5 anos você tem ali o seu psicanalista, o seu psicólogo de estimação, e você tá ali. Adorei! Psicólogo de estimação. Ah, Né? gente, não, né? Terapeuta de estimação, não. Exatamente, né? Com todo respeito a todas as profissões, eu acho que tudo é válido, mas o nosso público quem é? São aquelas pessoas que já passaram por tudo, já fizeram todas as terapias convencionais possíveis e que agora precisam realmente ter um resultado. Então, o nosso público é esse. É tanto que nos nossos artigos científicos, a gente sempre ressalta isso, né? Que os nossos relatos de caso também são todos esses. Pessoas que já fizeram de tudo, né? Já fizeram de tudo, já passaram por psicólogos, tratamento farmacológico, né? Por tudo. E não tiveram resultados. Então a pessoa chega na TRG, pelo que eu tô entendendo, Juliana, meio que desacreditada já. Exatamente. Porque ela já fez tudo. Exatamente. Então, ela é uma terapia breve, por quê? Porque a média do número de sessões é bem menor mesmo do que em qualquer outra psicoterapia, certo? É um número bem menor. Né? A gente tem relatos de pessoas que com 8 sessões, com 10, com 15, quiçá com 20, eu não me lembro, tiveram mas alta. Eu acho que eu fiz 8. Eu acho que eu fiz 8 sessões. Né? Eu acho que eu fiz umas 12 ou 13. Isso porque eu contextualizo demais. Vocês podem ver aqui pelo podcast, né? Filtro eu tenho 0, então eu contextualizo, eu vou lá, eu volto, enfim. Então é isso. Então ela é breve por isso, porque você vai necessitar de um número menor de sessões para que você tenha a alta, né? E uma das características, né, que a gente gosta de ressaltar é exatamente a questão das recaídas. Que até agora, né, o professor Jair tem 2 livros publicados, nós temos aqui palestras em congressos de relatos de caso, artigos científicos de relatos de caso, e essas pessoas não tiveram recaídas. Sim. Elas estão sendo acompanhadas. Tem gente que está acompanhada já há mais de 2 anos. E essas pessoas não tiveram recaídas, tá? Então, a gente está trabalhando, uma das coisas que a gente está trabalhando, inclusive, para comprovar essa questão da recaída. Tá? Olha, isso porque vai ser muito bom. Tem tudo a ver com a neuroplasticidade que essa pessoa tem, né? Cada caso é um caso. Eu vou te falar, e acontece de uma pessoa ter mais neuroplasticidade do que a outra? Sim. De uma forma geral, a regra geral é que quanto mais jovem, né, maior a neuroplasticidade. Agora, pode existir pessoas com 50, 60 anos que são mais neuroplásticas do que uma de 20. Pode acontecer também. Né? E o sistema nervoso central, ele é, ao contrário do que muita gente pensa, ele é muito dinâmico, ele é mutável. Né? Então, novos caminhos neuronais podem ser formados, inclusive se você tiver mais idade. Tá. Só uma dúvida aqui, para a gente poder
fechar aqui, mas uma dúvida importante. Acontece também da pessoa lembrar, essa dúvida ela é pessoal, tá? Se você não quiser responder, tá tudo bem. Tá. Da pessoa lembrar de coisas boas que ela já viveu, só que ela nem sequer lembra. E aí ela tá ali na terapia, daí ela lembra, aquilo pode trazer um significado gigante para a vida dela. Sim, inclusive o professor Jair, ele fala nisso, né? Quando a pessoa começa no reprocessamento, quando ela começa a lembrar de coisas boas, significa o quê? Que o reprocessamento está funcionando, né? Perfeito. Porque o bom já começa, né, a sobressair aquilo que é ruim, né? Lembrando que a nossa memória, ela vai por empilhamento, né? O que é ruim sempre está por cima. Na hora que você começa a reprocessar, aquilo que é ruim começa a ir para baixo, aquilo que é bom começa a emergir. Que né? delícia isso, gente. Então, isso significa que está funcionando, que o reprocessamento Perfeito. está funcionando. Perfeito, eu perguntei por quê? Porque tem um caso, né, de uma moça e ela queria saber assim, se isso é uma dúvida, se era coisa da cabeça dela ou se realmente era real. É real. A questão era o seguinte, ela se culpava muito por não ter se despedido do pai. O pai é falecido e ela achava que o pai, que não tinha se despedido do pai o suficiente. E durante as sessões de terapia, ela se lembrou de um abraço que deu no pai. Foi o último abraço. E ali ela ficou muito feliz e falou, houve despedida. Exato. Lembrei agora. Exato. Posso seguir com a minha vida porque já não estou mais presa nisso aqui. Exatamente. É aquela culpa de não me despedir e foi embora com aquilo ali. Exato. Né? Então a gente queria saber se realmente vinha do reprocessar, né? Foi na sessão que ela lembrou. Exato. Então o que foi que aconteceu nesse caso? O inconsciente dessa pessoa, né, acabou mostrando para ela que houve sim uma despedida, né? O problema é que o nosso sistema nervoso central, né, ele está condicionado a lembrar apenas de coisas ruins. Isso vem lá dos nossos ancestrais. Por um motivo de sobrevivência, Que doido isso, gente. eles tinham que sair de casa sabendo que poderiam morrer. E para não morrer, eles tinham que matar. Então, eles estavam sempre esperando o pior. Então, o ser humano evoluiu, mas o sistema nervoso central dele ainda permanece no sistema de lutar ou fugir. Luta ou fuga, né? Luta ou fuga, né? Que é o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, ele precisa lutar ou fugir. Então, na hora que ela lembrou do pai, ela só lembra do pior, que não se despediu dele. Então, na hora que ela começou a reprocessar esse momento ruim da não despedida, aquilo que ela entendeu como não despedida, ela reprocessou e aquilo que era bom apareceu. E ela percebeu, não, houve sim uma despedida. Foi ali, né? Foi ali que aconteceu a minha despedida. Maravilha, e aí pode seguir com a vida. Gente, maravilhoso isso. Juliana, nem Muito sei bom. como te agradecer. Eu que agradeço. Quero te dar um presente, porque as pessoas não saem daqui de mãos vazias, né? Então, deixa eu só ver se esse aqui é o presente certo. Você sabe que eu participei aqui do capítulo de um livro, né? Sim, sim. Mentalidade e Performance. Eu escrevi aqui o capítulo 22, que fala aqui de um tema que eu acho que pra você já tá muito bem estruturada dentro do meu tema, aqui do meu capítulo, que é a autoestima. Essa mulher linda, de batom vermelho, já diz tudo, né, gente? A autoestima tá exalando, mas mesmo assim, ó, autografado e tudo mais. Ai, querida, obrigada. Espero que você goste da sua leitura, tá bom? Vou ler sim, com certeza. Obrigada pelo tempo que Obrigada você a você, disponibilizou. obrigada a todos que estão aqui a nos ouvir. E aliás, a bio do Instagram, o Instagram dela está linkado aqui na nossa descrição, tá bom? Clica aí para vocês conhecerem um pouco mais lá no Instagram dela, da história dela, da TRG. Outra questão, você mesmo diante de todo esse trabalho de pesquisa que você faz, você ainda consegue atender como... Consigo certo. sim. Ok. Consigo sim. Então, se alguém quiser aí, gente, uma ótima terapeuta, Juliana Lima Verde. Obrigada. Ela tá aí com a agenda dela a todo vapor. É isso. Obrigada. Obrigada, querida. Vocês, Muito clica obrigada. aí na nossa descrição, conheça o Instagram dela, conheça também o nosso e-book aqui do Gente Memorável. E já se inscreve para que esse podcast continue trazendo cada vez mais pessoas memoráveis, assim como foi o caso de hoje aqui com a nossa querida Juliana Lima Verde. Tchau. Tchau, tchau.